Fala, fiel, e aí, como é que vocês estão? Eu trouxe aí um corte da programação do jogo aberto. Vamos ver o que os comentaristas aí têm a dizer sobre o empate contra o América de Cali, lá na Colômbia, pela Sul-Americana. Rapaziada, inscreva-se no canal, deixe seu like, ativa o sininho das notificações aí pra não perder nenhuma notícia aqui do Coringão todo dia que tem vídeo, tá? Inscreva-se no canal, deixe seu like. Aqui na descrição tá os créditos do jogo aberto. Valeu, galera, vamos acompanhar o vídeo. Vai, Corinthians! O assunto agora é a Sul-Americana, empate entre América de Cali e Corinthians. Os jogadores do Timão vão tentar explicar um pouquinho o que aconteceu. E começamos com o herói do jogo, Mateuzinho. Herói do jogo. A gente veio com uma proposta de saída de bola. A gente não esperava a maneira que eles iriam marcar. Então pegou a gente um pouco desprevenido, mas assim, chegou no intervalo, o Ramon e o Emiliano mostrou pra gente o que a gente estava pecando, então foi isso que mudou. Sabía que o jogo estava difícil, mas quando estávamos de fora conseguimos olhar quais eram as debilidades do América do Cali, não? Por isso eu já sabia mais ou menos onde ubicar-me, sabia que eles estavam mais cansados que eu, por isso consegui dar uma ajuda aí na parte ofensiva. A gente tem time para poder brigar pela classificação, mesmo se não tivesse esse ponto, mas acredito que esse ponto também ajuda bastante. Ano passado a gente chegou na semifinal da Sul-Americana, então não tem como falar que a gente não sabe jogar o campeonato, né? Primer tiempo difícil, pero creo que siempre el equipo intentó jugar, intentó ser competitivo y seguramente que los cambios en el segundo tiempo le dieron mucho más poder ofensivo y sabemos que también la ausencia de algunos jugadores que son importantes para nosotros, ya sea Garro, Coronado, hay muchos jugadores que estuvieron afuera y no pudimos completar el plantel, pero estoy muy contento por el grupo, porque en un partido tan difícil lo pudimos remontar y creo que en el segundo tiempo lo podíamos haber ganado. Y me parece que las posibilidades están abiertas, todavía este es el segundo partido, quedan muchos partidos para jugar y vamos a competir hasta final. Quero saber, Ronaldão, sério, você não ficou um pouquinho mais animado? Porque foi um ponto fora de casa, uma partida que parecia bem complicada e o Corinthians vem com um segundo tempo melhor na conta. Eu vou direcionar o meu comentário igual alguns treinadores que falam, olha, no segundo tempo meu time jogou bem. Como se fosse só, o jogo fosse um tempo só. O segundo tempo ganhou de 1-0. Então, o segundo tempo ganhou de 1-0. Então, eu vou começar desse jeito. Por quê? Porque o Corinthians virou um outro time, um time do porro, um time da garra, quando entrou o Carrinhos em campo. Quando entrou o Carrinhos em campo, aquele time me representou. Agora, o que eu vi no primeiro tempo, meu Deus do céu, a zaga batendo cabeça, os laterais não sabiam se atacavam, se marcavam, o Martínez estava querendo brigar, o único que estava brigando era o Martínez. Você quer mandar um recado pro Félix Torres? Nossa. Mira, onde está o futebol que você apresentou a seleção equatoriana? Que todo mundo lembra. Todo mundo fala, nossa, o Félix era um zagueiro, marcou o Messi. Não, ele marcou não sei quem. Onde está esse jogador? Eu queria saber onde está esse jogador que marcou o Messi, que estava na seleção, porque no Corinthians... Você quer falar com o André Ramalho? O que aconteceu com esse menino? O que aconteceu? O André Ramalho, a pergunta é assim, o que aconteceu com você, menino? O que deram pra você que te fez mal? Porque ele chegou jogando muita bola, velho. Ou impressão minha? Jogou bem. Ou foi o secador de vocês que me machucou, menino? Nunca, cara. Mas vou te falar, então, vamos lembrar assim do segundo tempo, que foi uma maravilha. O doutor até falou Só sobre que ontem. Você não vai cobrar o Romero? O Romero Só ontem. jogou numa posição que não era dele. Ele estava fazendo uma criação e não é o lugar do Romero. Ele tem que ficar próximo do gol. Então, ele foi sacrificado. E o Biduzinho? O Biduzinho não quero nem falar. Então vou passar a bola. Não, passa a bola. Passa. Marco Aurélio Cunha. O Corinthians resgatou um ponto na minha visão. Segundo tempo muito bom do Corinthians, né? O André Garrido jogando muito bem. Acho que o Romero jogou bem. O gol foi uma pintura. Apesar do chute ter sido errado e bater e desviar e sair o gol, mas a jogada do gol foi muito Apesar, bonita. né? O tapa do Carrilho, ó. Não, o tapa que ele deu foi um golaço, uma jogada articulada. Então, o segundo tempo do Corinthians foi muito bom, muito bom. Deu até para ter alguma esperança, Ronaldo. Tem certeza? Deu É sim. porque a esperança é a última que morre? Não, é porque foi bem mesmo. Acho que superou. Jogar lá não é fácil. Eu falo muito de viagem, torcida forte, você viu o estádio lotado. Acho que o Corinthians fez uma superação muito bonita e está de parabéns pelo resultado.
Chico, volta para a Sul-Americana? Essa é a pergunta depois de perder em casa na Ainda estreia. tá difícil, né? Ainda tá difícil, porque vai ter que ganhar do Huracan lá. Eu acho que essa derrota pro Huracan em casa, a gente tem que botar na conta da ressaca do título paulista, porque foi muito inexplicável, né? Mas vai ter que buscar ponto fora, como buscou ontem 1 ponto, mas vai ter que suar para chegar na primeira colocação. Tem o jogo de hoje que pode complicar ainda mais a situação do grupo. Mas assim, eu acho que é que ontem é difícil, Renato. Ontem você tinha, sei lá, 5, 6 desfalques, pelo menos 5 titulares ausentes. E aí ele opta, tem um derby no final de semana, opta por deixar no banco alguns titulares que ele recorre no segundo tempo. Mas aí o que o Ronaldo fala da preguiça, né? O primeiro tempo, assim, claro, a formação tática ela já entrega que você não está muito afim do jogo, né? Você coloca 3 volantes, bota o Héctor Hernandes, que não tem sequência, que acho até que fez um jogo razoável, né? Mas perdeu uma chance que se fosse o Yuri, alguém ia estar crucificando aqui. É que ele não joga sempre, né? Mas ele deu uma cabeçada bacana, depois ele deu uma assistência pro Mateuzinho. Ele tem que jogar mais, assim, até porque o Corinthians não tem tantas peças no ataque. E aí no segundo tempo, quando ele coloca, especialmente o Carrilho, né? Mas coloca o Bidon, coloca o Yuri Alberto, aí obviamente o time encorpa mais, né? O América cansou, mas assim, quando ele coloca aquela escalação inicial e os jogadores, o Thales Magno, eu quero estar errado, né? Mas desde que ele renovou o contrato, ele não ganha uma disputa, ele não vai pra cima, ele toca de lado, ele deixa a bola passar debaixo do pé dele. Foi displicente em alguns momentos, sabe? Então, assim, o que a gente espera? Jogo de Sul-Americana fora, o Corinthians já tinha perdido em casa, é um pouquinho mais de responsabilidade no primeiro tempo que não aconteceu. No segundo melhorou, buscou um empate diante das circunstâncias, foi o melhor possível. Podia se tivesse até trocado no intervalo, né, Ramon? Esperou, tomou um gol que foi anulado, deu sorte, aí depois mudou. Aí é que tá, mas Garbi, depois que esse gol foi anulado, parece que o Corinthians pensou, e o Ramon também, tá na hora de jogar, né? Quem sabe a gente não consiga alguma coisa, já que... E o América parou de jogar, cansou também. Cansou. Eu acho que eu assisti o jogo com a TV desligada, viu? Por quê? Porque meus amiguinhos estão loucos aqui, cara. Eu não sou um cara corneteiro, você sabe disso. Não, você não é mesmo. Você só às vezes. Só que é muito pouco pro Corinthians contentar. A galera falando aqui do segundo tempo, nossa, parece que o segundo tempo do Corinthians foi mágico, parecia o Arsenal contra o Real Madrid. Não. Gente, é o Corinthians jogando. É o Corinthians jogando a Sul-Americana. O Corinthians gigante jogando a Sul-Americana. Não é contra o América do México, um grande, sei lá. É contra o América de Cali. Calma. É um jogo que o Corinthians achei que tem entregado muito mais. Vocês ganharam do Tigrinho, parecia mundial. Tá, mas eu tô na Libertadores, dá uma segurada. Vocês ganharam do Tigrinho. Tá, mas você tá na Sul-Americana, cara. Aí você quer. É muito... O Corinthians é um clube gigante, um dos maiores clubes do país, fato. O Corinthians é gigante. Só que o Corinthians se acostumar e achar normal largar a Sul-Americana, um primeiro tempo ridículo como foi. A defesa não jogando nada, não jogando nada. Também abriu ainda, cara. Que garantia tem o Corinthians? Que garantia tem de que vai conseguir ganhar, chegar bem num brasileiro, chegar bem numa Copa do Brasil? Qual a garantia do Corinthians? Se foca um pouquinho na Sul-Americana, o Corinthians tem chance. O Corinthians tem um bom time, tem uma torcida que em casa apoia muito. Aí vai abrir mão da Sul-Americana, o primeiro tempo ridículo. Ganhou muito mais na sorte. O Corinthians deu sorte ontem. Deu sorte que a bola ali do Mateuzinho. Né? Mas se você olhar... o lance... Deu sorte que a bola entrou. Deu sorte que a bola entrou. Coloca o lance do Mateuzinho aí. Vocês viram que é ver o gol? Mas pelo amor de Deus. Não, doutor, mas é diferente, pelo amor de Deus. Nós que Não, jogamos o gol do futebol... América. Você quer o gol do América ou o gol do Corinthians? Não, o Mateuzinho errou os 2 chutes. No passe, que ele foi cruzar para a área e pegou na ponta do... Coloca o lance de volta aí. O Héctor foi bem, hein? Que deixadinha, hein? Eu falei, Mateuzinho fez gol de pé esquerdo. Ele errou o chute agora, que era pra ir mais alto, e errou agora, cara. É Corinthians. A bola é no goleiro, a bola é no goleiro. O goleiro solto nem se mexeu depois dessa. Vai falar que foi um grande segundo tempo, que nossa, o Corinthians jogou muito. Melhorou. Deu três passos Chico, desculpa, mas se piorasse, aí tinha que deitar no campo e ficar parado assim. Desculpa. Eu fico pensando aqui com os meus botões, Everton Guimarães, que tem Cruzeiro e Galo na Sul-Americana, ok? Olhando para os dois ali, aquela coisa toda, não é? Você está preocupado com o Corinthians, a Sul-Americana? Você acha que pode ali na frente ser um adversário forte para os times mineiros, caso eles também passem? E o caso o Corinthians passe, obviamente. E aí, Everton? Grau! Então, Renato. Grau! Então, assim, eu estava daqui vendo o Sgarbi e o Marco Aurélio Cunha falando do Corinthians. Aí eu pensando aqui, enquanto os dois falavam, gente, o Corinthians exerce sobre algumas pessoas, mas em mim, não. Tem um poder, assim, de mudar o comportamento das pessoas. Porque o Marco Aurélio Cunha e o Sgarbi
estão muito corintianos no programa. O que está acontecendo? Está com medo do Ronaldo? O que está acontecendo? Estão com medo do próprio Corinthians pela temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Hein? Por que estão tão corintianos no programa de hoje? Afinal de contas, a pergunta que eu faço para os dois, de que lado vocês finalmente estão? Né? Porque o corintianismo cresce dentro de vocês de uma maneira assustadora. Assustadora. Vocês estão corintianos no programa e já não é de hoje. A falar do Corinthians, mas como não? Porque o Corinthians, muito bem. Doutor, eu não me engano. Seu coração é corintiano. Doutor. E agora eu quero ver a defesa. Seu coração é corintiano. Mas tá na cara. E o juvenil aqui, nunca me enganou. Isso tem sangue corintiano. Tá quase pulando o muro. Everton, eu tô aqui pra ser justo, pra dizer o que eu vejo. Então eu tenho que elogiar o segundo tempo. É o poder corintiano. Eu não tô aqui pra ser corintiano, palmeirense, sou São Paulino, óbvio, mas eu tô aqui pra julgar o que vi. Como vi ontem também a seleção feminina ganhar nos Estados Unidos pela primeira vez por 2-1, jogaço das meninas. Parabéns para vocês, meninas. Jogaram muito e venceram os Estados Unidos ontem. Então, estou aqui para falar as coisas que eu vejo, que são boas, que são ruins. E o Corinthians ontem fez um bom segundo tempo. Ah, o Sgarbi fala é pouco a Sul-Americana. Ué, mas é onde ele está. Tá louco, doutor? Tá comigo ou não? Tá louco, velho. Já quer discórdia. A gente tá junto aí contra o cara, velho. É onde o Corinthians está, na Sul-Americana. Então, nós temos que avaliar. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro estão na Sul-Americana. Nós temos que analisar por esse espectro. O nível é esse. E quem é 100% da Sul-Americana? Mas peraí, você vai deixar barato que ele te chamou de torcedor? Cara, primeiro aplaudir que o Corinthians estão pelo grande resultado, título da Sul-Americana ontem, que maravilhoso, cara, Coringão, parabéns. E o Everton, cara, não somos igual a você, só consegue falar do Galo, é só Galo. Não, tem que falar do Corinthians também, só que eu tô criticando aqui. Eu não gosto de ver o Ronaldo feliz aqui no programa, já deixei claro isso. Você ele não chega fez aqui não fez um gol no Brasileiro. Eu não tomei gol também. E não tomei também. São Paulo não fez um gol no Brasileiro. Mas não tomou também. Legal. Por isso que você tá virando corintiano mesmo. Mas não tomou. Não fez um gol no Brasileiro. O cara não fez um gol ainda. Tá 0-0, não tomou gol também, tá limpo. E teve pênalti a favor, ele meteu lá na lua. Então fica na tua, Juvetrica. Não, e amanhã, imagina o seguinte, que amanhã já foi Sul-Americana, já foi Libertadores. Ronaldo e Dracena só vão pensar no clássico, no derby de sábado. Vai ter aposta, será? É pro Corinthians não voltar derrotado, sem vários jogadores. Acho que é isso que tem que ser enaltecido, na verdade. Não, tem que enaltecer. O Ronaldo, ainda mais o jogador da seleção brasileira dele, o Mateuzinho, que toda vez ele ama, ele tá fazendo esse charme, entendeu? Achou o lateral direito pra seleção. Se não fosse o Mateuzinho, o Corinthians ia vir derrotado. Imagine com a derrota para você jogar um clássico diante do seu maior rival, o Palmeiras, entendeu? Então já estão mais assim, tremendo. Então é um jogo que eu vejo assim... O seu treinador não venceu o meu ainda, velho. Lugar nenhum, ó. Em lugar nenhum, o seu treinador venceu o meu. É tão inteligente que foi o seu treinador é tão bom pro jogo que não venceu o meu. Vai ser na Arena Barueri. Então, pode ser onde você quiser. Onde você quiser, pode ser, meu. Então, pra você ver, como eles estão pensando lá, não vou jogar contra o Palmeiras. Então, eu vejo assim, foi um resultado, Renata, que pra nós, assim, vendo o primeiro tempo, o Corinthians não existiu. Mas eu vou ressaltar uma coisa, Renato. Os jogadores do Corinthians, aqueles que não estão sendo titular, aproveitem a chance. Cara, vocês estão jogando num grande clube como é o Corinthians. Então não adianta depois reclamarem. Aproveita essa chance que vocês estão tendo, porque um time não é feito de 11, é de grupo. Então vocês têm que aproveitar essa oportunidade que vocês estão tendo. Eu perguntei para o Everton Guimarães se ele estava preocupado com o Corinthians na Sul-Americana e pensando já em confrontos futuros contra Galo e Cruzeiro. E aí você não respondeu, Everton? Medo também, tá com medo. Vou responder agora para você, Renata, porque a minha preocupação é a satisfação que eu tenho que levar a você, não aos colegas. Mas eu vou dizer, ô Ronaldo, divide tela comigo aqui, vamos dar a real na rapaziada, no Marco Aurélio, no Garbinho. Tem um pouquinho no Cicinho também. Peraí, deixa eu falar numa boa. Primeiro me escuta. Eu frequento a rua São Jorge 777 com você há muitos anos, porque nós aqui é parceria, né? Aqui é Super Gênio desativar. Nós estamos preocupados? Não estamos.
Ganhamos. Lá na padaria que tem lá na rua São Jorge 777, o pessoal tá vendo a gente lá, ninguém tá preocupado. O Corinthians não estava preocupado ontem. Sabe por quê? Renata, sério, a gente estava no grupo ali, eu vendo a resenha e tal. Eu participei pouco ontem não estava muito bem. Aí eu vendo lá a resenha, o Corinthians não queria. O Corinthians não queria. Ficou claro para mim, claríssimo para mim, que o Ramon Dias e o Palilo não estão preocupados com o Sul-Americano, eles estão preocupados com outra coisa. Então, eles não queriam. Mas aí o América também depois meteu o pé no freio, não conseguiu jogar mais. Eles disseram, vamos lá. Mateuzinho, você é craque, Mateuzinho. Na verdade, mal compreendido, mas é craque. Tem meu respeito, tem minha atenção, continue como titular, mas nem o Corinthians estava preocupado com o jogo ontem. Agora nós aqui em Belo Horizonte, é vitória do Cruzeiro hoje com sobra e vitória do Galo amanhã com sobra e rumo ao título da Sul-Americana. Olha que confiança, hein? Que coisa! Então é isso aí, fiel. Esse foi o corte da programação do Jogo Aberto. Eu sei pra vocês. Comente aí o que você achou. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Agora é pensar no clássico contra o Palmeiras, né? Hoje foco, a preparação toda é pro jogo contra o Palmeiras no sábado, 6h30. Vamos lá, a gente vai ter que conseguir essa vitória aí pra garantir ali as primeiras posições do brasileiro, pra não cair de posição. Vamos ali continuar nessa liderança aí que a gente tá. Fiel, se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal. É de graça, tá? Só apertar no botãozinho vermelho aí, inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder as notícias aqui do Coringão, que eu sempre tô postando notícia aqui todos os dias, 2 vídeos por dia. E é isso, aqui na descrição tá os créditos do Jogo Aberto. Valeu, galera. Vai, Corinthians!